Boa tarde, o CDC Cidinha Copcac, hoje com muito prazer, recebe a Fabiana, representante estadual do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Nós pensamos nessa ação porque o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra o HIV e as mulheres ainda passam por diversas situações por serem mulheres positivas. E aí, Fabi, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, né, os mitos, os preconceitos, as dificuldades que as mulheres positivas encontram ainda, né, diante da vivência com HIV. Oi, Jéssica, boa tarde a todos. Então, as mulheres, elas têm figurado, né, no ranking aí, nos números de casos de HIV/AIDS, tem crescido o número de mulheres com HIV desenvolvendo a AIDS. E nós temos vivido uma situação muito difícil de violência. Por exemplo, o preconceito, a discriminação, o estigma que existe, já se passaram 40 anos do HIV e da AIDS, e o preconceito, a discriminação ainda é muito presente, né? Ainda está muito presente na sociedade de maneira geral. Então, as mulheres, elas enfrentam as dificuldades, primeiro porque são mulheres, depois, porque aquela ideia de que HIV, aquela ideia do início da epidemia, né, de que adquiria o HIV quem eram profissionais do sexo, quem eram homossexuais, ou porque tinham uma vida digamos assim, de vários relacionamentos, né? Então, as pessoas ligam muito a isso. Só que nós temos um número muito grande de mulheres que a sociedade ela critica, fala, discrimina, mas são mulheres que adquiriram o HIV dentro de um casamento. E isso tem que ser levado em consideração também, entende? Então, assim, nós temos passado por situações, primeiro porque se você é HIV positiva, é porque você tem vários relacionamentos, é porque você não tem uma vida pautada naquela coisa de mulher direita, mulher certinha, entende? Depois também, porque assim, muitas mulheres, elas sofrem com essa questão da discriminação, da violência, por ser HIV, muitas vezes porque, além de ser HIV, é mulher negra, é mulher pobre. Então, assim, é um conjunto de situações que acontecem que colocam as mulheres numa situação assim, de vulnerabilidade ainda maior do que as de homens. Sim. A mulher é ela que cuida da casa, é ela que cuida da família, é ela que cuida dos filhos, é ela que... E muitas vezes é ela que provê ainda o sustento da família. E é ela que tem que cuidar do medicamento, é ela que tem que correr atrás. Por exemplo, se é uma mulher que tem um filho HIV positivo também, nós temos muitos jovens com HIV e no Brasil tem crescido muito o número de jovens com HIV. Então, assim, é a mulher que tem essa preocupação, entende? De cuidar, de prover, de cuidar do medicamento. Muitas vezes, isso não acontece. Por exemplo, ela cuida do homem até... Vamos supor que é um homem soropositivo também, que ele acaba falecendo. A mulher fica com ele até o final da vida dele. E isso não acontece. Normalmente não acontece do homem cuidar da mulher até o final da vida dela. Sim. Se ela... Entende? Então, assim, nós temos passado por várias situações. Essa questão, por exemplo, do isolamento social. Nós temos passado por dificuldades. Nós fizemos um projeto que chama Voluntariado pelas Américas. Por quê? Nós começamos a perceber nos nossos grupos que as mulheres estavam passando por dificuldades financeiras, sem condições de prover o sustento dos seus filhos, da sua casa. São mulheres que não têm a maioria delas, a maior parte, não tem uma formação, não tem uma profissão e não tem um trabalho fixo. Elas trabalham com artesanato, elas trabalham com venda na esquina, você entende? Então, as dificuldades
dificuldades financeiras muito impactante durante essa pandemia. Então, ela teve que parar de trabalhar, ela teve que ficar dentro de casa, primeiro porque ela é grupo de risco, né? Depois porque não estava mais, né, saindo, tem que fazer, cumprir o isolamento. Então, tudo isso são situações que têm colocado as mulheres numa situação muito difícil. Mulheres que sofrem violências dentro de casa, passar a maior parte do tempo junto, né, com a família, com o marido ou com o parceiro, tudo isso tem acarretado um certo tipo de violência nas mulheres. E o impacto, né, que as mulheres têm sofrido também emocional. Nós temos tido assim muitos relatos de mulheres que têm passado por situações emocionais, a saúde mental abalada, não só por conta do HIV, mas por conta desse período de isolamento, dessa mudança de vida, de questões, de questões de relacionamentos também, entende? Sim. São muitas as dificuldades que as mulheres enfrentam no seu dia a dia. O tomar o medicamento não é fácil, lidar com as mudanças do seu corpo não é fácil. Por exemplo, os medicamentos, eles alteram, né, muito o corpo da mulher, porque eles são medicamentos feitos para corpos masculinos. Não existe pesquisa de medicamentos para corpos femininos. Então, quando você vê uma mulher que é soropositiva, a grande maioria desenvolve o que nós chamamos de lipodistrofia, que é aquele aumento do tronco e diminui as pernas. Isso tudo causa um impacto emocional muito grande na mulher. Primeiro porque nós vivemos numa sociedade do corpo perfeito, né? Infelizmente, a mulher tem que ter o corpo perfeito. Se ela não tem o corpo perfeito, então ela está completamente fora do padrão. Isso já é impactante na vida da mulher. O tomar o medicamento diariamente, e não só tomar o seu, cuidar de si e cuidar do outro. Prover a sua casa, as necessidades da sua casa, ainda enfrentar questões de violência. Por exemplo, nós temos também muitas mulheres que hoje estão assexuadas. Por quê? Porque não querem ter que passar pelo sofrimento da revelação do diagnóstico para o parceiro. As experiências que muitas mulheres viveram foram muito difíceis e são difíceis por conta da discriminação, por conta do preconceito. Então, muitas mulheres hoje vivem assexuadas, não querem ter um relacionamento, abrem mão de ter um relacionamento, de refazer a sua vida, porque já passaram pelo drama de ter que revelar o diagnóstico e não ser aceita, ser discriminada. Isso é muito difícil. Então, nós temos muitas mulheres nos nossos grupos que relatam esta situação. Então, aí vem junto a depressão, a solidão, porque as pessoas elas têm necessidade de ter um parceiro, de ter alguém por perto. Então, assim, tudo isso é muito impactante na vida das mulheres, entende? E assim, anotei aqui, e eu acho que é muito importante a gente falar, o HIV existe. Nós temos falado bastante do coronavírus, né, da Covid. É importante que a gente entenda a necessidade de fazermos o isolamento, de estarmos sempre, né, cuidando, mas o HIV ainda existe. Não tem cura para o HIV. Eu tive com uma equipe do NIDS ontem e eles estavam passando uns dados e eu anotei esses dados. São 38 milhões de pessoas vivendo com HIV ao redor do mundo. 17 milhões de novas infecções de HIV em 2019. Então, assim, o número de HIV ainda é muito alto. No Brasil, nós temos 920 mil casos de pessoas com HIV e 41 mil de novas infecções no ano de 2019. Então, você percebe que o crescimento, ele é muito, sabe, está muito maior do que se esperava para 2020. Sim, sim. O
cresceu muito o número do HIV. E o que leva... Então, tudo isso é um prejuízo. Nós temos uma juventude, uma adolescência que não viu o HIV no início da epidemia. Então, não tem noção do que é o HIV e o sofrimento que ele causa na vida das pessoas. O que se conhece é que pega através da relação sexual e que tem medicamento hoje. Só que as pessoas não sabem o que é ter que tomar o medicamento todo dia. E o efeito desse medicamento no corpo da pessoa, principalmente no corpo da mulher. Então, é muito complicado, nós vivemos uma situação muito complicada. As mulheres com HIV têm sofrido todo tipo de violência. As mulheres com HIV, principalmente preta, pobre e periférica, é o maior número de casos de mulheres mortas. São as mulheres negras, são as que mais morrem por HIV, são as que mais sofrem discriminação nos serviços de saúde. É um absurdo. Nós, 40 anos depois de pandemia, de epidemia, e ainda ter preconceito, discriminação. Isso acontece pela rotatividade de funcionários e a necessidade de estar sempre capacitando esses funcionários para acolher as pessoas que vivem com HIV. Então, assim, são situações que nós vivemos, que a mulher vive, infelizmente ainda pessoas profissionais ainda querem deliberar sobre o corpo da mulher. Por exemplo, se a mulher é HIV positiva, ela tem desejo de ter um filho, ainda hoje houve profissionais dizendo: mas você tem AIDS, para quem vai pôr mais uma criança no mundo? Entende? Sim. Então, muito complicado, infelizmente, e a gente não tem como você prova que um médico disse isso para você, se é você e o médico dentro da sala do consultório, né? Dentro de um consultório. Então, tudo isso é muito complicado, é muito difícil. E eu percebo, Fabi, a partir da sua fala, né, que uma das coisas que ainda é um fator determinante, né, para que as mulheres contraiam o vírus, é de fato o machismo, né? Então, muitas mulheres que são casadas, os parceiros não admitem, né, usar camisinha, mas também mantêm relações extraconjugais e trazem a doença para dentro de casa. Então, machismo é ainda, né, um grande fator, tanto é que a medicação foi desenvolvida a partir, né, de estudos dos corpos masculinos, não foi pensada em nenhum momento nas mulheres, né, como que elas iam tomar a medicação, os efeitos que trariam para o corpo delas. E uma outra coisa que me chama muita atenção e que não é menos importante, muito pelo contrário, é a falta de orientação, então, que a gente encontra nas escolas, né? Então, a gente vive, de fato, um momento que a gente retrocede, né? Em que não se pode orientar essa juventude que está aí vivendo sexualidade, né? Sexualidade é vida, né? Mas que precisa, sim, se cuidar e se prevenir. Então, eu percebo que são duas situações muito graves, né? O machismo é uma das que a gente convive aqui todos os dias no CDCM, os efeitos que isso tem, né, para a sociedade, para as mulheres, principalmente as pretas, periféricas, mas que, para além disso, também na questão do HIV e a falta de orientação nas escolas, acho que o preconceito, né, quando se fala do pessoal da saúde, o preconceito é algo também muito ruim nas empresas que às vezes não contratam essas mulheres. Então a gente vai percebendo que, de fato, o mundo é um pouco mais difícil para as mulheres, né? Sempre, né? Infelizmente, sempre. Você sabe que as mulheres têm o preservativo feminino, que já foi elaborado, já foi criado pensando na autonomia da mulher. Mas, infelizmente, a mulher ela não consegue essa autonomia porque o parceiro não quer usar o preservativo. E quando a mulher exige, vem sempre a pergunta: por quê? Você tem alguma coisa? Você entende? Sim. Ou então, por que usar? Né? Por que agora você está com essa conversa de usar preservativo? E se ela é uma mulher casada, isso piora.
né? A situação é muito pior, porque aí o marido... Por que ela está querendo usar preservativo agora? Nas escolas, isso vem, talvez não neste momento, mas daqui a alguns anos, sabe? A falta de informação é que nós vamos estar vendo o impacto disso daqui a alguns anos. Porque dificilmente a família fala sobre esses assuntos. Sim. É difícil a família que fala sobre sexualidade, é difícil a família que fala sobre prevenção, né? Mesmo porque tem muitos pais também que não têm informação, então não tem conteúdo, não tem o que passar para os filhos, então fica muito difícil e isso gera na sociedade uma vulnerabilidade muito grande, seja para homens, para mulheres, para jovens, para adolescentes que iniciam a vida sexual, para todos, né? Então, o HIV, ele não é mais de grupo, como a gente, né, sempre pautou, né? Existem os grupos, como HSH, como grupos, né, de trabalhadoras sexuais, de usuários de droga, mas não tem mais como a gente dizer eu não estou vulnerável. Qualquer pessoa está vulnerável. Nós precisamos entender isso, que nós estamos vulneráveis, entende? E o HIV existe. Ele existe, não tem cura. Uma coisa, sabe, Jéssica, que as pessoas não sabem, e eu gostaria de estar colocando aqui, que é uma informação que foi pouco difundida. Existe muito preconceito com relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Só que as pessoas não têm o conhecimento de que uma mulher, um homem, qualquer pessoa que vive com HIV/AIDS, que faz o tratamento com antirretrovirais, que está indetectável, porque você toma um medicamento, ele age no seu corpo e ele elimina o vírus que está circulante na tua corrente sanguínea. Então, você não tem um vírus na sua corrente sanguínea, eles ficam em depósitos, né, escondidos, não saem porque o medicamento pegaria. Então, essas pessoas, quando fazem os exames, que no exame dele dá indetectável, significa que essa pessoa não transmite o HIV. Então, é o I igual a I. Indetectável igual intransmissível. E essa informação não é difundida na sociedade. Não. Sabe? As pessoas não têm conhecimento disso, de que essa tecnologia de medicamentos são tão potentes que hoje já é capaz, né, já é possível que uma pessoa seja HIV positiva, mas não transmita o HIV, porque ela está indetectável, né? E essa é uma informação que as pessoas não têm. São poucas as pessoas que conhecem isso, entende? Então, fica o preconceito, a discriminação, o olhar torto, o cochicho, sabe? Aquelas situações que colocam as mulheres em situações de constrangimento, mas as pessoas não têm o conhecimento disso, de que ela toma um medicamento, ela sendo indetectável, é uma mulher que tem uma vida muito próxima do normal, entende? Eu digo muito próxima do normal por conta dos efeitos colaterais, né, dos efeitos adversos do corpo da mulher, por conta disso, mas não pela questão da transmissão. E outra coisa que eu queria te perguntar, para a gente já encerrando, é que não se diz pessoas com AIDS, né? O termo correto é pessoas que vivem com HIV/AIDS? Tá. A gente coloca a sigla PVHA, pessoa vivendo com HIV/AIDS. Ah, legal. Só para também passar essa diferença informação. Também, né? Porque tem pessoas que são HIV e tem pessoas que estão doentes de AIDS. Existe uma diferença, porque as pessoas colocam todo mundo num pacote só. Por exemplo, assim, ó, a Fabiana, ela tem AIDS. Não, eu não tenho AIDS. AIDS é a doença já manifestada, é a pessoa que está doente, que está acamada, que já, você entendeu? A pessoa é soro positiva, ela é aquela que tem o HIV, mas não desenvolveu a AIDS ainda. Então, assim, ela é positiva para o HIV/AIDS, mas ela é uma pessoa vivendo com HIV. Tá.
E, Fabi, o trabalho de vocês, ele abrange o Brasil inteiro? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma usuária do meu serviço, que convive com HIV. Sim, é possível. Nós somos um movimento de mulheres no Brasil todo. Ah, que ótimo. Estados têm o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, tem um núcleo das cidadãs positivas, tem uma representação das cidadãs positivas. Então, esteja onde estiver uma mulher que acaba de receber um diagnóstico, precisando de ajuda, busca nas nossas redes sociais, sabe? Entre em contato com a gente e nós entramos, sabe? Fazemos um link com essa mulher. Nós temos reuniões que acontecem aos domingos, às 5 horas da tarde, só que essas reuniões são fechadas somente mesmo para mulheres vivendo com HIV/AIDS, mas nós temos o Facebook, nós temos a nossa página, nós temos o site do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Então, é só escrever o nome do movimento que você já vai ver as nossas redes sociais e tem como entrar em contato com a gente. Tem o Fale Conosco no site, no Facebook, pode entrar no privado e nos chamar. E aí a gente também já leva essa mulher para dentro dos nossos grupos de WhatsApp, que são os grupos fechados, e também para as nossas reuniões. Tá, então é Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é o MNCP. CP, isso. Legal. Tá. Que é bom a gente divulgar também, porque a gente aqui atende mulheres, e é importante que a gente tenha mais um serviço de apoio, de fortalecimento para essas mulheres que vivem com HIV/AIDS. Tá certo. Então, Fabi, eu queria te agradecer muitíssimo, primeiro pelo trabalho e pelo carinho e por ter tirado esse tempinho para falar com a gente, tirar um pouquinho dessas dúvidas, contar para a gente um pouquinho o que é. Então, estou muito feliz e muito satisfeita por você ter aceitado o convite. Eu que te agradeço, viu? Fico feliz também. Obrigada, Fabi. Um beijo. Obrigada, bem. Beijo.